pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje venho-vos trazer uma opinião. E hoje venho-vos trazer a opinião de um livro que, minha Nossa Senhora, não sei como é que eu ainda não me tinha dedicado a esta história. E vocês estão por ver que estou a falar de, sim, este livro Sobrevivente, não só porque é um livro que fala de um sobrevivente, mas porque sobreviveu ao desafio Irritar Leitores de Mangalipa Mania. E está direitinho, como podem ver, ele está bonitinho, cheio de marcações, não se nota nem que eu parti a lombada. O café já se nota mais agora. Gostam da minha página em que bordei. E posso-vos dizer que isto até me deixou o livro ainda mais... me deixa mais agarrado ao livro, estes pequenos pormenores, porque eu fiz isto ao livro e ia comprar em português. Ia comprar a edição toda em português. E ontem já andei a fazer isso, sempre que eu acabei de ler o livro, pensei, eu tenho que ler já, tipo para ontem, o segundo. Mas estava a ver no site da emergência. O livro a seguir não só custa 25€, com uma certa leve promoção, não é? Pelo menos é o que está lá indicado. E está esgotado. Ou seja, eu gostava de ter a coleção inteira, mas eu penso 25€ para mais um livro e está esgotado. Ora bem, com 25€ eu comprava já os dois seguintes em inglês. E em Portugal, pelo visto, o último também está dividido em dois, o que só é fantástico. Por isso, eu gostava muito de contribuir para as editoras portuguesas, mas principalmente em épocas como esta, não é? Em que uma pessoa também não sabe bem o dia da manhã, é um bocado difícil de considerarmos, sim, não tenho problema dar nenhum em 25€. 25€ dá para comprar muitos livros usados, em PT, mesmo alguns livros novos em português, porque nem todos os livros custam 25€, não é? Mas 25€ é muito dinheiro. E eu compreendo que se calhar, sei lá, deve haver algum cálculo que explique os 25€. Espero que sim e que seja justificável. Mas, assim, eu não tenho carteira para estar sempre a dar 25€ por um livro. Por isso, as próximas edições vão ser em inglês. Novas ou usadas, não sei, mas vão ser em inglês. Então, eu hoje venho falar deste livro. Então, do que é o Império Final? O Império Final conta a história de... Começamos com Kelsier. Kelsier foi um sobrevivente a Atsin, que são uma espécie de poços. E não vos vou dizer muito mais, porque senão também conto muita história. Então, ele está numa plantação de secajos. Secajos aqui são chamados são os escravos. E ele faz uma cena para libertar os secajos daquela plantação. E pronto, esta é a cena inicial. E passamos para a Vin. A Vin é a nossa personagem feminina principal e é a principal de todo. Eu gostei muito da Vin. Eu criei muita empatia com a Vin. A Vin está sozinha no mundo. A mãe são órfãos, a mãe também já não existe, você é órfão. O irmão também, que foi o irmão que tratou dela nos primeiros anos de vida, também acabou por deixá-la e ela estava sozinha naquele bando de ladrões. Como sabem, em bando de ladrões também não existe muita honra, geralmente, depende se é Robin Hood ou não. Não passa aquela ideia de coitadinha, uma pobrezinha, está sozinha no mundo, mas sabemos que conseguimos criar empatia porque ela, coitadinha, mas não é coitadinha, ela como não sabe muito mais da vida, nunca teve muita sorte, nunca teve muito amor, para ela, a melhor coisa que ela podia ter na vida era estar um momento sozinha. Só para terem noção da coisa. Pronto. Mas o livro em si não tenta, de modo nenhum, tentar passar a imagem de coitadinha. Pelo menos eu não tive essa sensação. Mas então a Vina está nesse grupo de ladrões e ela sempre sabia que conseguia alterar um bocado a emoção das pessoas. Mas não sabia como. E chamava esse conceito de sorte. E esse chefe chefe do grupo de ladrões dela não lhe dava assim grande... tratava mal, mas sabia que ela tinha alguma coisa. E então quando fizessem uns golpes mais ou menos importantes, gostava de a ter por perto. E então foi aí que vocês podem imaginar que houve um golpe que não correu muito bem e a Vin acaba por ficar com outro grupo de ladrões, que é o grupo do Kelsier. O que é que o grupo do Kelsier quer fazer? O grupo do Kelsier quer deitar abaixo o Império Final. Portanto, eu não vos vou contar mais nada, é isto o início da história, mais ou menos nem as 100 primeiras páginas que eu vos contei. E não vos vou contar mais. Acho que é muito bom vocês virem para aqui sem saber muito da história. Eu também não soube muito da história, aliás, eu se vi algumas reviews, eu já não me lembrava o que era a história. E nem li a sinopse. E eu fui mesmo para aqui sem saber o que é que era. O que é que eu vos posso dizer? Eu gostei muito deste mundo. Sei que há muito pessoal que desistiu de ler este livro porque não conseguiu entender o conceito que estava aqui. A verdade é que acho que não existe muito ainda... pelo menos eu não... Eu leio fantasia, mas não leio assim também muito, não é?
Não posso dizer que não existem muitos livros à base do conceito dos metais. E eu gostei dos metais e acredito que se calhar eu, como gosto muito de química, pode não ter nada a ver, mas eu, como gosto muito de química, acabei de gostar das relações que existem. Por exemplo, é que vocês abrirem um mapa e virem logo como está formado a cidade. E eu pensei que isto ia ter mais mudança, mas não teve muita. É que vocês vão reparar que os metais que estão aqui, conforme a saída, estão numa espécie de rosa de vento com as suas ligas. E isso também tem muita ligação, os metais com as ligas, depois aqui no tratamento dos metais ao longo do livro. E porque é que eu gostei muito desta história? Porque, primeiro, está muito bem escrito. Brandon Sanderson acho que escreve muito bem. Essa questão dos metais eu consegui perceber muito bem. Como consegui perceber muito bem as lutas, ou seja, em si, os metais a explicá-los já não é, pelo menos, muito fácil no conceito no que ele estava a tentar criar, mas consegui criar lutas com esses conceitos sem que fique demasiado, com muitos termos repetitivos, com muitos termos atirados lá para o meio, com muitas descrições de coisas que não fazemos ideia. Ou então tirar isso tudo e ter só descrições das emoções das personagens, não temos nada disso. E eu conseguia perfeitamente imaginar todas estas lutas que tinha aqui. Eu conseguia imaginá-los a saltar de um lado para o outro e fazer curvas e etc. Eu conseguia imaginar perfeitamente as lutas aqui. Também porque, e por alguma razão, eu conseguia imaginar muito bem esta história como um jogo, uma espécie de mistura entre The Witcher e o Prince of Persia. Prince of Persia, sim. Ou um Assassin's Creed. Assim, uma mescla disso tudo. Consegui imaginar perfeitamente isto num jogo. A verdade é que o conceito dos metais é novo, pelo menos para mim. O conceito do Império em si não é assim grande coisa. Havia coisas que aqui eram óbvias, como vocês sabem, e eu spoilei-me, pedi um spoiler à Bárbara do Delicada como Elefante e depois li o último capítulo. E a Bárbara contou-me um spoiler que eu nem tinha chegado às 100 páginas e já sabia que era óbvio que ia acontecer. E mesmo a ler o último capítulo, não foi assim nada que me espantasse demais sem ser um ponto aí, ok, sepalei-me um bocado mais. Não me estragou a história em si, porque ao longo do livro eu pensei, ok, estou bem com isso. Embora seja triste. Este talvez vos diga, não leiam o último capítulo. Não, porque perdem o... Prontos, não é perder a pica, mas depois vão passar tiram um impacto quando acontecer aquilo. Basicamente é isso. Se bem que eu vivi bem com isso, mas eu sou um bocado à parte. Às vezes eu sou assim um bocado estranha. Tem aqui algumas partes, né, que, por exemplo, também considerando com esta construção do mundo, por exemplo, o mundo aqui está muito, muito bem hierarquizado, não é? E então, há coisas que eu gosto muito também, que é o conceito que ele criou aqui para fazer, por exemplo, às vezes a diferença entre os pobres e os ricos. O mundo está coberto por cinzas, está coberto por brumas. A sujidade é um conceito muito grande neste mundo. Aliás, eu também gosto da forma como nós podemos muito bem conseguir pensar nisto talvez num futuro nosso. Porque aqui, por exemplo, as pessoas já não sabem que é uma planta verde. As plantas para eles eram normais, as plantas serem castanhas e mortas e horríveis. Porque o mundo já está tão estragado que não sabem o que é se ver uma planta ou um prado verdejante. É o que define este mundo. E uma casa de um ska ou de uma pessoa mais pobre está sempre suja, enquanto que a casa de uma nobreza está sempre limpa. E é muito engraçado ver as diferenças que existem. São subtis, mas é muito engraçado ver as diferenças como ele conseguiu aqui para criar para as diferenças entre a nobreza e a população mais pobre. E como a Vin, a transição da Vin desse mundo para o outro está muito bom. Eu gostei muito da Vin, como o desenvolvimento da personagem da Vin foi muito bom. Aliás, teve alguns desenvolvimentos aqui que eu também não estava a esperar. E depois eu acho que é isso que eu gostei muito do autor também, porque ele tem aqui pontos que são clichês, não é clichês, mas que são comuns a muitas histórias, mas que não os desenvolveu de forma a que ficasse clichê. E gostei também por esse ponto, acho que está muito bom. Um ponto que mas isso já sou eu. Se este mundo era dominado pela cinza e a cinza estava em muitas partes, como é que ninguém tinha problemas de respiração? Quer dizer, eu se apanho um bocadinho de fumo, não é, lá fora, fico já com falta de ar.
Se a cinza andava por aí, que as casas ficavam todas porcas, como é que ninguém tinha problemas de respiração? Já são imaginações minhas. Gostei muito da forma como escreveu. Acho que eu tenho marcações aqui porque gostei muito da forma como ele conseguiu pegar em conceitos universais nossos, do género cavalo dado não se olha dentro. Ele não usa esta, mas é para vos darmos só um exemplo. A cavalo dado não se olha dentro, e como é que ele organicamente dissolveu isso, aplicando aos conceitos deste mundo, e ficou fantástico. Ou seja, era como se fosse algo novo, mas no fundo não é novo, porque nós sabemos que não é, mas gostei muito da forma como ele conseguiu transformar, aplicado a este mundo, ao conceito e mesmo às personagens em si. O livro está, como disse a Mafalda, que quando eu comecei a ler disse-me que isto é twist dentro de twist dentro de twist, e é verdade. A um ritmo muito passado e às vezes em partes que não estaremos a contar. É fantástico. É muito, muito bom. Porque há coisas que nós estamos a prever que vão acontecer, mas há outras que nem por isso. E tem aqui muitas linhas que a história poderia seguir. Não, tem muitas linhas de história aqui, no sentido de pontos que nós vamos recebendo e que mais tarde depois vão se fechando. E eu gostei muito das personagens em si também, todas as personagens, gostei muito delas, principalmente da Vin. Como eu já disse, eu gostei muito do desenvolvimento da Vin em si, porque há aqui um pequeno ponto que ele teve que foi para mim o que eu gostei mais. É que a Vin, a Vin, como podem ver, como eu disse, a Vin teve uma vida de miséria. E quando vai para este grupo, não é uma questão de ai que fixe, eu estou num grupo novo, eles são todos tão fixes e confiança que ai vão ser os meus BFF forever. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Só que ela também não é aquela desconfiada a 100% que está sempre o bicho do mato. Não. Ela assume uma posição, ok, faço o que vocês me pedem e tudo, mas ela continua sempre desconfiada. E eu gosto muito de ver como essa evolução não foi do dia para a noite. Foi uma evolução por escadinhas. E gostei bastante. E mesmo como ela chega ao final quase da história, e mesmo assim ainda não teve a aprendizagem toda que deveria ter. E acho que isso torna a personagem da Vin nesse conceito muito real. E foi por isso que eu gostei muito, muito, muito da Vin. E pronto, este aqui é uma opinião deste primeiro livro. Agora tenho que arranjar o segundo. Como podem saber, no próximo eu já não vou ler o último capítulo, nem vou pedir spoilers, mas gostei muito. Obrigada, Nuno, porque realmente foi uma mega escolha de livro para me dar e fantástico. Como é que eu ainda não tinha lido isto? Deixem nos comentários se já tinham lido, porque provavelmente a maior parte já deve ter lido esta história. Se gostaram, quem ainda não leu e se gostam de fantasia, recomendo-vos vivamente, porque isto é uma... Para mim foi uma lufada de ar fresco, porque já não vi uma livro de fantasia que me agarrasse e que me fizesse mesmo combater o sono. Para mim isto é um feito. E pronto, fico por aqui. Até ao próximo vídeo. Tchau!